Bom dia, pessoal, bom dia. Vamos levantar, vamos sair da cama, são 7 da manhã em ponto, hoje é dia 22 de maio de 2025. Nós estamos começando mais uma edição do Seu Desperta aqui para a gente acertar os ponteiros com o mundo, saber o que foi que aconteceu de ontem para hoje, como é que será o dia de hoje, que será um dia bastante agitado e movimentado em todos os cantos, né? Bom, ontem nós tivemos, primeiro vou falar aqui do cenário internacional, o fato do dia aconteceu durante a noite, na próxima embaixada de Israel em Washington, capital dos Estados Unidos, né? E 2 pessoas, funcionários da embaixada, foram assassinados por um homem que gritava Free Palestine, Palestina livre. Esse foi a nota da noite de ontem, né? Numa ação que comoveu profundamente autoridades pró-sionistas aí ao redor do mundo, que não obstante, apesar, né, de ser um crime bárbaro, porque é mesmo, essas autoridades não se comovem com a morte de milhares e milhares de pessoas na faixa de Gaza, milhares e milhares de palestinos, todo santo dia, por uma ação genocida do Estado fascista de Israel, né? Então, assim, a morte de 2 funcionários de uma embaixada, lamentável, um jovem casal que ia se casar agora nas próximas semanas, comove essa gente ao ponto de levá-la ao choro. Mas a morte de milhares de crianças, né, que está acontecendo agora, nesse momento, por falta de comida e por falta de medicamentos na faixa de Gaza, essa não tem problema, essa pode acontecer tranquilamente, né? Aqui no Brasil, um retrocesso ambiental com o empenho notado do senador Davi Alcolumbre, o Senado aprovou ontem um afrouxamento nas regras ambientais. Agora fica a critério, se essa legislação for aprovada terminativamente, fica a critério do minerador a cumprir ou não a legislação ambiental, porque ele pode iniciar o trabalho de prospecção e até de lavra, repito, se essa legislação for aprovada, né? Ao arrepio de ter que conseguir uma autorização do IBAMA, né? Invertendo o processo aqui no Brasil, justamente um dos países do mundo que tem sustentado um discurso ambiental muito assertivo, mas nos escaninhos oficiais a história é completamente diferente e aqui as autoridades estão massacrando a legislação que a gente conseguiu construir a partir da Constituição de 1988. E eu quero logo começar aqui conversando com meu amigo Alex sobre futebol. E só que antes eu tenho uma coisa, tudo bem, Alex? Bom dia, Panunzio, bom dia, chat, como vocês estão? Tudo ótimo. Como é que o Alex acordou hoje? Acordou bem? Acordei bem, dormi acordou bem. Bem mais velho, inclusive, porque é seu aniversário, né, seu danado? Sim. Então, parabéns para você, muitas felicidades, viu? Obrigado, Panunzio. 26 anos. 26 anos, muito bem. Sim. Tem uma longa vida pela frente ainda, que seja muito feliz. Muito obrigado. Alex, e aí, o que tem de futebol hoje, hein? Tivemos uma porção de jogos ontem do Brasileirão, né? O Coringão passou raspando aí, foi embora. O que mais? Então, ontem foi uma correria. O Retrô... Pera aí que eu me perdi, Panunzio. Pronto, me achei. O Fortaleza empatou 1-1 com o Retrô e foi eliminado nos pênaltis. Então, o Fortaleza da fora da próxima fase. O Fluminense ganhou de 4-1 de virada do Aparecidense. O Paysandu perdeu de 4-0 pro Bahia, então o Zeda tá feliz. O Flamengo ganhou de 4-2 do Botafogo da Paraíba. O Atlético Mineiro 4-0 no Maringá. E teve até um gol de lateral com 4 minutos do primeiro tempo. O cara foi esperto, pegou o lateral, cobrou e o Rubens fez o gol. Lembrou muito o lance do Ronaldinho contra o São Paulo na Libertadores. Mas foi direto? O sujeito bateu a lateral e fez o gol direto no lance só, não? Ele deu uma assistência de lateral. Ele cruzou e o Rubens estava na pequena área ali, deu um chutinho, foi um total no canto esquerdo do goleiro. E para finalizar, o Corinthians ganhou de 1-0, um placar bem rechoncho, bem pouco contra o Novo Horizontino, está na próxima fase. E para finalizar... O pessoal diz que o Corinthians não está jogando nada também, né? Sim. Passou porque deu sorte. Sim, ontem eu não vou mentir, eu não assisti o jogo, mas o placar foi muito abaixo pelo time que o Corinthians tem, o Novo Horizontino. E para finalizar, Panunzio, hoje teremos Internacional contra Maracanã, Vila Nova e Cruzeiro, Palmeiras contra o Ceará, que o Palmeiras me deu um presente de aniversário. Olha aí, ó. CRB e Santos. Será que teremos a volta do Neymar, ou Panunzio? Não sei, tem um podcast no UOL muito bom, falando sobre a decadência do Neymar. Isso eu sei que tem. Aliás, eu não ouvi ainda, mas vou ouvir. Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa, Alex.
Que história é essa de que tem 20 grupos sabotando a eleição da CBF, hein? E por quê? Você tem ideia, não? Então, essa eleição está muito estranha, né? De repente, todo mundo apoiando esse tal de Samir Chaud. Ninguém nunca tinha ouvido falar nesse cara lá de Roraima. Como é que conseguiu uma quase unanimidade assim tão rápido? Agora tem 20 clubes importantes, hein? sim. Né? Essas eleições da CBF, querendo ou não, tem que ter muita politicagem no meio. Porque se não tiver o apoio dos clubes e tiver da federação, automaticamente você pode ter uma chapa. E o que o Edinaldo tinha feito na eleição anterior, que ele meio que se elegeu novamente, ele aumentou o salário dos presidentes. Então tem muita politicagem nesse meio. E os 20 clubes da Série A e da Série B decidiram que vão boicotar a eleição da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. E entre os clubes estão o Corinthians, o Flamengo, o Fluminense, Cruzeiro, São Paulo, Internacional e Santos. Se eu não me engano, o Palmeiras recusou. E os clubes, os maiores clubes aqui do estado e de outros estados, meio que foram contra a Leila por não assinar esse decreto que era contra essa eleição. Muito bom. Alex, beleza, obrigado de novo, parabéns para você, tá? E muita alegria, muita felicidade no seu 26º ano de vida. Obrigado, tá Panunzio. Bom programa. Maravilha. E bom presente hoje, Ana. Vamos ver se o Palmeiras faz as honras da casa. Agora, deixa eu falar uma coisa para você que está nos assistindo aqui. Fica aí, Alex. Tem muita gente no chat que reclama, fala, esse bate-papo de vocês aí sobre futebol no começo do programa, isso aí não tem nada a ver com a programação do ICL, realmente não tem nada a ver. Mas o ICL está no mundo, né? E a gente sabe que tem muita gente que gosta de futebol. Você gosta ou não gosta? A gente faz isso para você. Se a maioria não quiser mais, a gente para de fazer e vamos falar de peteca, que é o esporte oficial lá da minha cidade de Uberlândia, tá bom? A gente procura outro assunto para comentar. Vamos lá. Valeu. Então deixa a sua opinião aqui no chat, só para a gente balizar aqui, porque a nossa intenção aqui é proporcionar para você, né, o que você precisa, o que você tem necessidade. Realmente, enquanto a gente esquenta a audiência aqui nesses primeiros 2, 3 minutinhos do programa, eu gosto de conversar com o Alex, embora eu pessoalmente não entenda nada de futebol, né? Nem mas eu tento. Pois é. E se você acha que a gente está devendo alguma coisa nessa área aqui, eu sei que de vez em quando a gente esquece, porque a gente tem um departamento estruturado aqui, mas é legal saber, por exemplo, né, da expectativa do Neymar e tudo mais, deve voltar esse fim de semana aí, será que volta, hein? Tá tão estragadinho, coitado, né? Bom, vamos nessa. Vamos lá para a previsão do tempo, para começar logo este dia de quinta-feira, né? Amanhã vai sextar para todo mundo, a gente espera ansiosamente o dia de quinta-feira, que é o dia mais pesado da semana. Bota para nós aí, Alex, o mapa da previsão do tempo. Essa é a seção dos avisos meteorológicos do site do INMET, né? inmet.gov.br. Você pode ficar sabendo a situação do clima na sua cidade e os riscos que você corre. Hoje a faixa de chuva está concentrada lá no norte do país, ela vem do litoral do Nordeste até a fronteira da Cabeça do Cachorro lá no Amazonas com a Colômbia. Então você está vendo essa faixa amarela aí, tem 3 alertas aqui, um para o litoral do Nordeste, que é, vamos ver o que é, acumulado de chuvas, né? Pernambuco, Paraíba e uma parte, Pernambuco, Paraíba e Alagoas. E nós temos aqui no interiorzinho, no semiárido nordestino aqui, olha, boa notícia aí para o sertanejo, hein? Chuvas intensas hoje nessa parte do sertão que fica aqui entre os estados de Fortaleza, Rio Grande do Norte e Pernambuco, lá, sertão do Cariri, é uma região quente muito árida, né? Mas vai chover hoje lá, tá? Temos outro alerta de chuva aqui, acumulado de chuvas para os estados mais ao sul, metade sul de São Paulo, Paraná e uma parte de Santa Catarina. E aqui no sul nós temos geada, né? Está esfriando de novo. Logo, logo vai esfriar aqui no sudeste também, fim de semana se aproximando. Eu acho... Alex, aparece aí. Vou tentar. Aparece aí, Alex. Aqui não é, o improviso aqui é a norma. Você não acha, apareceu, eu quero a sua opinião sincera, que São Pedro, que manda no tempo, tem uma treta com São Paulo? Sim. Porque não é possível todo fim de semana isso. Hã? Aqui é demais. Ou tá muito calor, ou tá muito frio, ou tá chovendo demais. Eu prefiro a chuva. E o frio também, Panunzio. Tá bom, eu também prefiro frio. Tem muita gente que gosta do calor, que a gente respeita, mas não concorda, né? Sim. E você vê que nós inventamos aqui agora o comentário sobre a meteorologia. Nós temos comentarista até para dar opinião sobre a meteorologia, né? Vamos nessa. Vamos ver aqui como é que vai ficar a temperatura máxima e as mínimas na cidade de hoje. Como todo dia, esse mapa do INMET aqui, ele dá uma rateada quando eu preciso da imagem da previsão do tempo.
E se não aparecer aqui, pronto, apareceu. Só que agora não aparecem as temperaturas. Será que eu vou ficar devendo isso aqui para vocês hoje? Acho que eu vou pular hoje. Não, não vou pular não. Acabou de aparecer aqui, de formar a imagem aqui na minha tela. Então vamos lá? Para Porto Alegre, poucas nuvens, possibilidade de geada. Temperatura mínima na madrugada foi de 11, vai chegar só a 19, vai ficar friozinho. Em Florianópolis, temperatura de 20, com mínima de 14 durante a madrugada. Em Curitiba, a mínima foi de 13, a máxima será de 20 graus. Em São Paulo, a mínima vai descer a 15 graus, isso vai ser à noite, porque agora está mais quente, né? E a máxima será de 23 graus, teremos um dia fresquinho aqui também. No Rio de Janeiro, máxima de 30, né? E mínima de 14, gradiente aí de temperatura grande, hein? Pessoal, presta atenção para não pegar uma gripe. Em Belo Horizonte, poucas nuvens, dia bonito, 28 graus de máxima, 14 de mínima. São Paulo, eu falei, né? Muitas nuvens, névoa úmida, 23 graus de máxima, 15 de mínima. Goiânia, com 31 graus Celsius de máxima e 15 de mínima. Brasília, 25 de máxima, 14 de mínima. Campo Grande, a temperatura vai a 31. Em Cuiabá, céu aberto e 33 graus Celsius de temperatura. Em Porto Velho, máxima de 32. Muitas nuvens também em Rio Branco, com 31 graus. Manaus, nuvens, pancadas de chuva isoladas à tarde, 33 graus de máxima. Boa Vista, 31 de máxima. Macapá, nuvens, pancadas de chuva, 32 graus. Belém, cadê Belém? Pulei aqui. Belém vai a 33 a temperatura. São Luís, nuvens, pancadas de chuva, 32 graus. Teresina, 33. Fortaleza, nuvens, possibilidade de chuva isolada, 31 graus. E assim segue João Pessoa com 29. Nuvens, chuva isolada também em Recife. Maceió, 29 graus. Aracaju, 27. Salvador com nuvens, né? A chuva dá um descanso hoje lá, mas o céu fica nublado. Máxima de 29 graus. E aqui tem Palmas, que eu sempre deixo por último, com 32 graus e um gradiente térmico pequeno aqui, 25 graus só de mínima. Essa é a previsão da meteorologia para hoje em todo o Brasil. Agora vamos passar aos destaques no site do ICL, que concentra basicamente toda a informação útil e necessária para um começo de manhã. iclnoticias.com.br, como você está vendo aqui embaixo, tá? É só clicar e você fica sabendo de tudo que está acontecendo. Vou mostrar para vocês a nossa capa, uma notícia péssima, tá? Todo mundo que tem respeito ambiental acha que ontem houve uma marcha ré no Brasil horrorosa, com a aprovação pelo Senado de uma nova forma de licenciamento que reduz muito a capacidade de fiscalização do Estado e que acabou acontecendo por pressão de quem? Davi Alcolumbre, né, que é o homem mais interessado do Brasil hoje, é o grande aliado aí da indústria petrolífera, né, nesse retrocesso ambiental que está prestes a acontecer aí, porque o afrouxamento dessa legislação para beneficiar algo que tem, sabe, até, olha, francamente, o futuro é incerto. Eu conversei outro dia, não sei nem se poderia falar o nome, mas ele é meu amigo e acho que ele não vai se importar com isso, com o João Capobianco, que é o secretário executivo da Marina, o vice-ministro do Meio Ambiente, é uma pessoa extremamente séria e compenetrada, é um ambientalista que está aí a vida inteira defendendo as trincheiras da boa fiscalização. E ele me falou o seguinte, falou, Fábio, olha, Petrobras não sabe nem se tem petróleo lá e se é explorável, se tem e se é bom para exploração, se é viável comercialmente, não sabe nada disso. Então, a possibilidade de fazer a prospecção, ela é diferente da possibilidade de fazer a exploração comercial do petróleo, né? E para facilitar isso, que beneficiaria em tese lá o estado do Alcolumbre, ele estupra a legislação ambiental brasileira, tá? E aí, o que acontece de fato é que se essa lei for aprovada, os projetos de mineração vão poder começar ao arrepio da obtenção de uma autorização do IBAMA. Supostamente, esse esforço de aprovação disso lá no Senado foi feito sob a justificativa de que o futuro do Brasil não pode ficar dependendo de um processo que é extremamente burocrático, né? Como se o licenciamento ambiental pudesse ser feito assim da mão para a boca, né? Até para abrir um restaurantezinho pequeno, uma pastelaria, você precisa de licenciamento, né, ambiental. Você não pode usar o gás de qualquer maneira, você não pode, enfim, usar os insumos naturais, você não pode invadir uma área de mata natural, por exemplo, para fazer a sua pastelaria. Mas, no caso de empreendimentos ambientais com alto poder de corrosão do meio ambiente, vão poder se instalar agora antes de obter autorização, depois de obter autorização. Tá? Vamos ver como é que foi isso aqui no site do ICL?
para a gente saber. Olha, a manchete é essa que está aí na sua tela. O Senado aprova o licenciamento que reduz o controle ambiental com emenda e pressão de Davi Alcolumbre. E a matéria, que é da Folha Press, diz o seguinte: o Senado Federal aprovou ontem, quarta, projeto de lei que flexibiliza e simplifica o licenciamento ambiental. E, segundo críticos, fragiliza a proteção da natureza. O texto já acata uma emenda sugerida pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre, que prevê o andamento acelerado para empreendimentos classificados como estratégicos, independentemente do risco ambiental. Caso, por exemplo, disso que eu falei agora, da exploração de petróleo lá na foz do Rio Amazonas. Gente, essa legislação que o Alcolumbre quer aprovar é praticamente um estupro ambiental, sabe? Ela está sendo chamada, inclusive, de projeto da devastação. Mas eu vou me ater aqui à informação no site do ICL, que diz o seguinte: olha, o licenciamento é a análise de possíveis impactos ambientais para empreendimentos como obras de exploração de petróleo e minérios. As mudanças previstas podem impulsionar atividades de risco, por exemplo, mineração, obras de infraestrutura, o novo PAC, até a BR-319, polêmica, né? E eles enxugam instrumentos de consulta a comunidades afetadas por esses empreendimentos. Apoiadores defendem que a proposta dá segurança jurídica, unifica a legislação, simplifica processos que hoje se arrastam por anos e dá autonomia a órgãos reguladores municipais e estaduais, beneficiando o desenvolvimento econômico, né? Sempre a desculpa é essa, beneficiar o desenvolvimento econômico. Isso me lembra um tempo em que os defensores da indústria do tabaco diziam que não se podia estabelecer nenhum tipo de proibição, porque, afinal de contas, a indústria do tabaco emprega muita gente, gera agregados econômicos muito importantes, né, e contribui para fazer a economia do país andar, né? E depois se ficou claro que o cigarro, na verdade, é um veneno. Essa é uma legislação do tipo apoiada, engendrada nos mesmos termos, né, dessa campanha, do esforço pela legislação que protegia os tabagistas. Podia fazer até propaganda de cigarro usando criança, né? Aliás, você se lembra quando você era pequeno, ou será que no seu tempo já não existia isso mais? Porque eu sou bastante velho, eu tenho 63 anos de idade. Na minha infância, a gente ia aos domingos numa loja de doce, de bombons, com os pais, e a gente ganhava o quê? Cigarrinho de chocolate, sabe? É incrível, assim, a gente já ia se preparando para ser tabagista desde a mais tenra infância, né? E funcionava muito, porque a minha geração, por exemplo, é uma geração de tabagistas. Eu fumei 36 anos para largar o cigarro, fui preciso fazer um tratamento horroroso, porque o nível de adicção era péssimo. Então é isso o que um dia a indústria do tabaco fez com a gente, né, que o Alcolumbre está querendo fazer a geração Z e as próximas, né, passarem. Por quê? A falta de controle ambiental, o desequilíbrio ambiental, a queima deliberada de hidrocarbonetos, tudo isso está levando o planeta à iminência de uma falência climática, que os ambientalistas têm exaustivamente repetido que é preciso evitar enquanto ainda dá tempo, tá? E aí vem o Alcolumbre com essa legislação toda, praticamente permitindo tudo no Brasil. Primeiro começa o empreendimento, depois vamos ver como é que fica, tá? E aí cria o fato concreto, cria o fato político, né? Cria muitas vezes o fato econômico e o meio ambiente vai para o beleléu. Agora pergunta a você acha que cabe isso num país que tem levantado as bandeiras que o Brasil tem levantado, sabe? Bandeiras ambientalistas. O país que tem uma boa fração da água potável do mundo, né? Da água potável do planeta, né? Justamente nessas bacias tão ameaçadas por mineração. E que tem também reservas estratégicas de petróleo que farão falta ao mundo no futuro para produzir outras coisas, medicamentos, por exemplo, química fina, né? E a gente quer explorar isso agora, né? Agora também é um pouco de exagero, porque até que comece a exploração comercial ainda tem que fazer toda a fase de prospecção, de pesquisa de lavra, e etc, etc. Mas vamos lá. Como é que está sendo tratado isso pelos ambientalistas? Está aqui numa matéria do Brasil de Fato para vocês, a manchete: vamos retornar à época das trevas e do descontrole ambiental. Quem é que diz isso? Ex-presidente do IBAMA, Sueli Araújo, sobre o PL da devastação, que é o nome correto para chamar essa medida destrutiva patrocinada lá pelo Alcolumbre. O Senado aprovou na noite desta quarta, você já sabe, medida que altera a liberação de empreendimentos causadores de impactos, como hidrelétricas, estradas, barragens de rejeitos,
como, por exemplo, essas de Minas Gerais, que vivem matando dezenas de pessoas lá quando desabam, né? Então, tudo isso pode acontecer ao arrepio ou sem que haja o licenciamento ambiental. E o que diz a Sueli, ex-presidente do IBAMA? Ela diz o seguinte: é um retrocesso histórico. Vamos nos arrepender muito do que estamos fazendo. Ela que é a coordenadora de política pública do Observatório do Clima. Se aprovado, esse texto vai permitir que algumas empresas mensurem elas mesmas os impactos ambientais resultantes da sua atividade. É mais ou menos como entregar o galinheiro para o lobo tomar conta, né? E aí o lobo vai ter que dizer quantas galinhas ele come a cada dia. Se for um lobo do tipo que tem o espírito das mineradoras brasileiras, esse lobo vai acabar informando que é vegetariano e que não matou nenhuma galinha. O que mais que a Sueli diz? Olha, antes de haver licença ambiental no país, a gente tinha situações como o Polo Industrial de Cubatão. Eu me lembro desse lugar porque eu, como repórter, ia cobrir ali o descalabro que havia, né? A epidemia de partos de crianças anencefálicas, tudo isso porque havia descontrole ambiental. Em meados dos anos 80, o governador Franco Montoro, em São Paulo, foi obrigado a montar um programa de emergência para tentar sanar as fraturas da Serra do Mar que ameaçavam desabar sobre Santos e Cubatão, né? Por quê? Porque a quantidade de gases tóxicos, ambientalmente tóxicos e tóxicos também para seres humanos, esses gases estavam destruindo o bioma ali em volta das chaminés do Vale do Rio Cubatão, num panorama assustador. A cela belíssima ao fundo e aquela fumaceira tóxica toda provocando mortes, sofrimento entre casais que moravam próximos a Cubatão, né? E provocando também um desastre ambiental iminente, que seria o desabamento, o desmoronamento das encostas da Serra do Mar. Foi um programa pioneiro aqui tocado pelo Montoro e que a memória coletiva já esqueceu, já superou daquele momento da nossa história a ponto de permitir que esse tipo de coisa aqui aconteça, né? Então, vamos lá. A Sueli diz aqui, lembra pra gente desse tempo, né? Polo Industrial de Cubatão, indústrias contaminando a população e os ecossistemas. Cubatão, relembra ela muito propriamente, era conhecido como Vale da Morte, Vale da Morte. A gente achava que estávamos livres de tudo isso, mas ao que parece, nós vamos retornar a uma época de trevas, de descontrole ambiental por um licenciamento automatizado que é inaceitável. Olha, se você pegar o mapa do Brasil, no tempo do governo Collor, a gente nunca vai, não vamos além disso. Durante o governo Collor foi regulamentada a Constituição e acima do paralelo 13 foi demarcada uma área, que é a área de Amazônia Legal, onde não se pode desmatar mais de 20%, né, dos empreendimentos agrícolas. Por quê? Porque a Amazônia é um santuário ambiental. O que aconteceu depois disso? O nortão do Mato Grosso e o sul do Pará foram completamente devastados. Não sobrou a mata de galeria dos rios, tá? Nem isso permitiram. Hoje você sobrevoa aquela região ali de avião e você vê, você passa horas, sabe, por uma área cuja vegetação foi totalmente destruída. E era a área de vegetação de transição entre Cerrado e Floresta Amazônica de muitos ativos importantes ambientalmente, mas que eram também ativos importantes comercialmente para, por exemplo, a indústria do contrabando de madeira, né? E depois veio a pata do boi e aí veio a lavoura da soja e não sobrou um rio com mata de galeria lá. Não por acaso, rios importantes como o Teles Pires estão se assoreando e hoje já constituem uma ameaça concreta mesmo, sabe, para o desabastecimento de água das populações ribeirinhas. Então tudo isso está acontecendo assim, ó, nas barbas da nossa geração, aqui no nosso nariz. A gente está vendo isso acontecer. A devastação do sul do Pará e do norte do Mato Grosso foi algo que aconteceu nos anos 90, nos anos 80, nos anos 2000. E a despeito de tudo que o governo fez de lá para cá, não se conseguiu conter esse processo de devastação. Que dirá agora com uma legislação dessa, né? Então é isso, que você saiba, isso terá repercussão lá no futuro. O Davi Alcolumbre deve ter ficado feliz da vida aí por ter conseguido fazer passar isso no Senado. O Lula está no colo dele, porque depende do Alcolumbre lá para, enfim, impedir, né, a ação atroz da ultradireita brasileira. Provavelmente a reação do governo vai ser uma reação retórica. Mas nós vamos ter que observar o que vai acontecer agora, né? Porque se isso for aprovado, tem ainda a caneta do presidente da República para tentar um último recurso, que é o veto, né?
e é bem capaz de ser aprovado, porque, olha, a bancada do agronegócio na Câmara, que é para onde esse projeto vai agora, ela é muito numerosa, ela é muito engajada e ela é absolutamente antiambientalista. Então, espere-se da Câmara facilidades para aprovação disso, tá bom? Vamos passar para o próximo assunto aqui, gente. Enquanto o Senado estupra o meio ambiente, a Câmara reajusta os salários dos executivos, né? E a pancada não vai ser pequena, 18 bilhões de reais, mas aqui nós não vamos ficar fazendo pregação contra a correção pela inflação de salários do funcionalismo, né? A matéria que está aqui também no ICL diz o seguinte: a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que concede reajuste de remuneração a diversas carreiras do Executivo Federal, reestrutura critérios para avanço na carreira, transforma cargos e unifica o recebimento de gratificações quando da aposentadoria. Foram 388 votos favoráveis e só 43 contrários ao projeto de lei do Poder Executivo. O texto vai ser enviado para análise do governo, substituindo uma medida provisória que perde a vigência no dia 2 de junho, né? O texto foi aprovado com emendas do relator, reunindo o resultado de diversas mesas de negociação conduzidas pelo Ministério da Gestão, com representantes sindicais de diversas categorias. O projeto reajusta a remuneração em 2 etapas, a primeira em 2025, a segunda em 2026. Os valores atualizados foram negociados em 38 termos de acordos assinados com diversas categorias em 2024, né? E de acordo com o Ministério da Gestão, o impacto orçamentário será de 18 bilhões em 2025, 26,7 bilhões em 2026 e quase 30 bilhões em 2027. Tá servido? É só água aqui para liberar a garganta para a gente continuar falando a próxima meia hora, 34 minutos que faltam. Olha, ontem aconteceu no Supremo Tribunal Federal um depoimento muito importante. O Brigadeiro Batista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica, que foi um dos que se insurgiram contra a proposta golpista apresentada pelo ex-presidente Bolsonaro, ele depois, e se esperava dele que confirmasse ou desmentisse aquilo que foi dito antes pelo ex-comandante do Exército, o general Freire Gomes, né? E o que aconteceu? O Batista Júnior foi extremamente fiel ao que havia dito a Polícia Federal. Ele reposicionou algumas falas, principalmente sobre aquilo que era o fulcro do seu depoimento, que era o que se esperava. Porque o Freire Gomes, anteontem, disse que tentou amaciar demais para o Bolsonaro, né? Tentou aliviar demais, e aí acabou desdizendo o que tinha dito na Polícia Federal, tomou um esporro do ministro Alexandre de Moraes, e aí repôs a locomotiva do seu depoimento nos trilhos daquilo que foi apurado pela Polícia Federal. Mas o Batista Júnior ontem confirmou que houve sim conversa com o Bolsonaro sobre a possibilidade de ele vir a ser preso, e isso teria sido levantado pelo próprio Freire Gomes, né? Caso insistisse em uma saída fora da Constituição para aquilo que ele considerava uma crise das urnas eleitorais, coisa que só existia na cabeça dele, de meia dúzia de malucos desse país. Aliás, nem na cabeça dele existia, porque os manipuladores sabiam que não tinha problema nenhum nas urnas, cansaram de ser alertados, inclusive naquela sindicância fake que foi feita, né, com a participação do próprio Exército Brasileiro, né, cujo resultado falou, não tem nada de fraude nas urnas, não, e depois Bolsonaro e Freire Gomes mandaram anotar lá que, embora não se tivesse podido constatar que houve fraude, não se podia afirmar que elas não poderiam acontecer, que é um completo de um absurdo, né? Agora, olha só, gente, eu queria lembrar para vocês que nesse período em que as coisas estavam acontecendo lá, ainda durante o finalzinho, aquela agonia do governo Bolsonaro, esses oficiais que estão sendo ouvidos agora tinham uma posição muito estranha, uma posição que afrontava a lógica do país e tudo mais, e eram posições que pareciam ser construídas para que a gente ficasse assustado, né? Era para isso que servia, né? Enfim, agora eles posam de heróis nacionais. Eu mesmo fiquei muito impressionado aqui quando fiquei sabendo que o Freire Gomes tinha feito uma ameaça ao Bolsonaro de prisão. Mas não foi exatamente isso que aconteceu, ele não ameaçou. Segundo o ex-comandante da Aeronáutica ontem, houve uma cogitação numa conversa. E aí eles perguntam, por exemplo, não é literal, mas foi mais ou menos assim, pelo que foi descrito ontem, né?
disseram o seguinte: olha, consideramos a prisão do Alexandre de Moraes um brainstorm, que foi a palavra usada pelo Batista Júnior. Consideramos um brainstorm numa análise de cenários. Então, alguém perguntou o seguinte: olha, o que a gente tem que fazer? A gente prende o Alexandre de Moraes. Aí, um dos participantes da reunião pergunta, seria o próprio Batista Júnior, mas e depois? Porque no minuto seguinte, o próprio Supremo manda soltar. E aí, a gente vai fazer o quê? Vai prender o Supremo inteiro? Vai prender o Supremo inteiro. Essa foi a cogitação e foi exatamente esse cenário que teria feito com que os comandantes pulassem fora dessa proposta perniciosa do golpe de Estado, né? Então, o Nogueira, o Batista Júnior ontem repôs o trem nos trilhos e eu vou mostrar para você aqui em que termos foi que isso aconteceu, tá? O ex-comandante, segundo o site do ICL, da Aeronáutica, Carlos de Almeida Batista Júnior, prestou depoimento nesta quarta-feira. Ele, ex-chefe da Aeronáutica, né, foi ouvido na ação penal 2668, que é o número do processo agora que corre lá contra o Núcleo 1. Ao contrário do general Freire Gomes, o ex-comandante do Exército, que no depoimento de segunda tentou passar pano lá ao falar, ao falar sobre o que disse na Polícia Federal, o Batista Júnior não deixou dúvida. O que estava sendo tramado era mesmo uma ruptura democrática. Segundo o brigadeiro, em uma das reuniões, então o ministro da Defesa, Paulo Sérgio, levou um documento para ser lido. Não me lembro se era estado de defesa ou estado de sítio, disse o brigadeiro, né? Não me lembro se era estado de sítio ou estado de defesa, mas não via motivo para nenhum deles. O documento estava na mesa dentro de um plástico. Perguntei se o documento previa a assunção do presidente, ele disse que sim, e disse: não admito sequer receber esse documento. Levantei e saí da sala. Portanto, o Batista Júnior teria tido uma atitude naquele momento de se recusar a participar de qualquer injunção nesse sentido, tá? O ex-ministro da Aeronáutica, diz aqui o nosso texto, deixou claro qual era o seu limite. Eu tinha um ponto de corte. No dia 1º de janeiro, toma posse o presidente que já tinha sido diplomado, era o processo democrático. Esse era o ponto de corte para participar daquelas injunções todas que estavam acontecendo ali naquele momento, né? Todas as informações coletadas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal acabam coonestando, acabam confirmando, né? A de que havia, sim, uma articulação golpista e naquele momento ou os militares estavam acanhados demais para se apresentar com esse vigor aqui, com o qual se apresenta agora perante a opinião pública, ou então estavam ali fazendo parte do processo. A gente não sabe, talvez a história um dia esclareça, mas nesse momento nós temos uma posição do Batista Júnior dizendo que ele tinha um limite, ele estava lá sendo discutida essa articulação toda, mas ele falou: se não tiver aposta, estou fora, saiu, se levantou, deixou a sala, né, marcando assim uma postura diferente, inclusive da do ex-comandante do Exército, tá bom? Então era isso. Esses foram os destaques do site do CL que eu selecionei para vocês. Vou passar agora ao noticiário internacional, porque a coisa está bem quente lá fora. E começo aqui com a capa do jornal Washington Post, como eu faço todo santo dia, mostrando para vocês o que aconteceu lá nos Estados Unidos, tá? E a noite de ontem foi uma noite triste e agitada. Por quê? Porque houve um atentado terrorista, um atentado que nasce mesmo, ao que tudo indica, né, pelas manifestações do próprio terrorista que fez essa ação. Parece ser um lobo solitário, que foi motivada pela repulsa dele à atuação do Estado de Israel em relação à população de Gaza. A manchete aqui do Washington Post é esta aqui, ó. Você está vendo, 2 funcionários da embaixada israelense foram baleados e mortos perto de um museu judaico em Washington, D.C. Autoridades israelenses identificaram as vítimas como Yaron Lichinsky e Sarah Lynn Milgrim. A polícia informou que um suspeito chamado Elias Rodrigues estava sob custódia. Para nosso infortúnio, também um nome latino, que vai fazer com que essa estigmatização do estrangeiro ganhe mais força ainda no contexto das empreitadas xenófobas do governo fascista do Trump, lá nos Estados Unidos, né? Então está aqui a foto, minutos depois do atentado. O terrorista foi preso e, ao ser preso, ele falava: salve a Palestina, né? Deixando clara qual era a sua pretensão. E nós temos também como destaque, aqui no jornal The New York Times, mais uma cena ridícula e vexatória produzida por esse algoz dos povos do mundo que ele pretende submeter, Donald Trump, né? Um homem cuja personalidade doentia
produz cenas como essa que você vai ver agora. Inclusive, o Washington Post tem na capa aí o vídeo do momento constrangedor em que o presidente da África do Sul é confrontado por Trump no Salão Oval da Casa Branca com transmissão ao vivo pela televisão, quando ele afirma que isso que o Trump inventou, que fazendeiro branco na África do Sul está sendo perseguido, que lá há um apartheid contra brancos, ele estava dizendo com toda a paciência, como você vai ver daqui a pouco para o Trump, olha, não é nada disso, tem lá um partidinho de merda lá na África do Sul, que está com fake news, dizendo que tem, mas não tem, nós temos uma legislação que protege. Quer ver só? Leiam o vídeo, a legenda, vejam o vídeo, vou pedir para o Alex tirar essa tarjinha aqui do Desperta, Alex. Põe aí para nós, eu vou tentar traduzir aqui para vocês, mas a legenda está em inglês. Olha, se tivesse genocídio contra fazendeiros africanos, posso apostar para vocês, esses 3 homens que estiveram aqui, incluindo o meu ministro da Agricultura, eles não teriam estado com você, presidente Trump. Você precisa ouvir as histórias da perspectiva deles. Nós temos milhares, diz o Trump aí, nós temos milhares de histórias, de matérias, de documentários. E apaga aí a luz que eu vou mostrar para vocês. Aí o Trump promete para ele mostrar uma cena de uma vala onde estariam enterrados os tais fazendeiros brancos mortos pelo genocídio africano. Não mostra nada, né? Aí o presidente da África do Sul diz, olha, nós somos completamente contra o que esse homem de um partido pequeno está dizendo. Olha, mesmo no parlamento, eles são um pequeno partido minoritário que é permitido existir pela nossa Constituição, né? E o Trump fala, olha, mas vocês permitem tirar as terras deles, né? Vocês permitem roubar as terras deles. E eles matam os fazendeiros, né? Eles matam os fazendeiros brancos, né? E aí o presidente da África do Sul contesta, fala, não existe nada disso em nosso país, né? Lá, infelizmente, as pessoas são mortas porque tem violência criminal, violência comum, né? Entre essas pessoas, os fazendeiros brancos, mas são os pretos que são as maiores vítimas, né? Os fazendeiros pretos. E o Trump fala, não, são os brancos, né? Os brancos os fazendeiros são brancos, eles estão sendo mortos em larga escala, né? Então é isso, o Trump afrontou de novo mais um. Olha, eu se fosse presidente de país, não me submeteria a essa cena lá com o Trump, né? Uma cena muito ruim, uma cena ridícula mesmo, né? E registrada aí nesse vídeo, o vídeo que eu peguei na primeira página do Washington Post, vídeo que está indignando, inclusive, a opinião pública americana, tá? Vamos aqui para o próximo assunto, gente. O próximo assunto diz respeito a uma das forças, dos pilares sobre o qual se ergueu esse novo neonazismo lá nos Estados Unidos, esse novo fascismo, ou esse novo nazismo do Trump, esse defensor dos brancos oprimidos do mundo, né? Mas agora falhou um dos seus pilares. Por quê? Porque o Elon Musk, né, que é o mais assanhado dos neonazistas que cercam o Trump, ele está batendo em retirada, né? Depois de ter passado uma boa parte dos últimos anos fazendo posts atrevidos no X, que ele comprou por 44 bilhões de dólares para falar bobagem e incitar, né, cultuar essa nova forma de nazismo que surgiu e dos quais ele é um dos principais próceres, né? Ele agora está batendo em retirada, vai cuidar dos negócios que andam mal pra caramba. Ele ainda é o homem mais rico do mundo, mas está aqui na capa também do Washington Post a informação de que ele já foi uma força política lá no X, que agora está de volta aos negócios. Por quê? Porque as postagens políticas dele diminuíram, tá? Diminuíram muito. E os negócios dele estão caindo pelas tabelas, né? A Tesla teve uma redução de 71% dos lucros, perdeu o mercado na Europa, perdeu o mercado no mundo inteiro, teve concessionárias destruídas nos próprios Estados Unidos, porque há uma fração da opinião pública americana que simplesmente não tolera essa gente e as suas ideias malucas de retorno, né, há 100 anos atrás, a condição em que a Alemanha enfrentou o período do Terceiro Reich. Vou ler para vocês aqui a notícia do The Washington Post. Em fevereiro, a maioria das postagens e republicações de Musk no X eram sobre o departamento que ele ocupa lá na Casa Branca, né? Ou o governo e a política dos Estados Unidos. Mas até agora, em maio, a maior parte dos posts fala sobre empreendimentos comerciais ou questões tecnológicas. Está aqui a cara do sujeito, ó.
O que a matéria informa? Elon Musk frequentemente falava de centenas de milhões de dólares que gastou na eleição de candidatos republicanos como gasto necessário para evitar o declínio da cultura e dos valores ocidentais dele, né? Mas em sua declaração de terça-feira, ele havia falado que fez gastos políticos já suficientes, pelo menos por enquanto, não quer mais patrocinar a política. Isso foi um sinal de que o homem mais rico do mundo está se afastando da sua forte defesa política e profundo envolvimento governamental para retomar seu papel de evangelista da tecnologia para os negócios. Mudança que foi prevista na atividade de Musk nas redes sociais do X, que foi prevista, que pôde ser vista no X, de acordo com uma análise do Washington Post, que foi lá analisar o conteúdo das coisas que ele posta. Desde que comprou a plataforma, então chamada de Twitter, em outubro de 22, Musk tem usado como um gerenciador das suas ideias e um púlpito para expressar as péssimo adjetivo meu, opiniões sobre a política MAGA, né, as políticas governamentais de Donald Trump. Agora que se afastou do seu cargo governamental em tempo integral, Musk fica republicando sobre outras maluquices, por exemplo, a história da viagem a Marte, né? Que é uma cascata, uma conversa. Eu estou aqui desafiando. Atenção, Elon Musk, se você está nos assistindo aí nos Estados Unidos, eu desafio você a provar que você não está enganando o mundo com essa história de Marte. É uma mentira matada, está prometendo essa viagem para Marte daqui a 2 anos, tá? Anotem no caderno de vocês, não vai acontecer, tá? Não vai acontecer. Vamos passar para frente aqui, já sabemos que o Musk agora vai voltar a se concentrar nos seus negócios e vai deixar o mundo um pouco mais feliz, né, com seu distanciamento, aí tomara que ele fique só lá com o X, tentando promover a volta do nazismo nos lugares que ele acha que o nazismo tem que voltar. Por exemplo, a Alemanha, onde ele participou ativamente, né, das articulações para a última eleição da AD, que é o partido de descendentes dos ministros do Hitler. Olha, vamos agora ver a capa do The New York Times, porque ela também traz aqui, né, uma opinião crítica nas matérias a respeito do que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Olha, sobre essa história infeliz do encontro do Trump com o presidente da África do Sul, está aqui, é o primeiro destaque. Trump dá um sermão no presidente sul-africano em confronto televisionado no Salão Oval, afirmou em vídeo, diz aqui a segunda manchete, ó, que iria mostrar locais de sepultamento de fazendeiros brancos mortos pelo genocídio racial anti-white lá na África do Sul, só que não mostrou nada, diz aqui o New York Times, e ainda há um terceiro artigo aqui, um artigo de análise, né, um artigo de interpretação, dizendo que Trump se apresenta agora como protetor de pessoas brancas perseguidas. Imagina a situação. O presidente Donald Trump repreendeu publicamente o presidente da África do Sul com base em uma teoria da conspiração que o jornal mais importante dos Estados Unidos classifica como marginal, fornecendo uma descrição vívida das suas opiniões sobre raça. Ou seja, está dizendo que aquilo que o Trump disse foi em função das suas posições racistas, né? Vamos passar aqui para o próximo. Deixa eu ver o que mais que tem de importante aqui no New York Times, não tem mais nada. Então vamos vir para o Brasil agora, porque já são 7 horas e 43 minutos, né? E ainda com um gancho internacional, quero mostrar para vocês aqui uma reportagem que está no site Hora Jurídica, o site HJUR, é um site de advogados, mas é um site muito bem informado. Tá aqui, olha, governo Trump confirma que estuda sanções contra Alexandre de Moraes. E uma foto sugestiva na capa, né, produzida por inteligência artificial, provavelmente, que mostra o Marco Rubio, que é o secretário de Estado, equivalente à chancelaria do governo americano, encarando o Xandão aqui. Quem é o Marco Rubio? Descendente de cubanos americanos, foi pintado como aquele que seria o demônio nas relações, na reformatação das relações entre os Estados Unidos e a América Latina, e de fato agora começa a incomodar o Brasil com algumas ações. Vocês viram ontem, anteontem, a gente falou aqui sobre a oferta na região da Tríplice Fronteira aqui no Brasil, de uma recompensa que vai até 10 milhões de dólares para quem der informações sobre articulações do Hezbollah na Tríplice Fronteira. Significa uma ingerência, né, na área de 3 países, que está fora da jurisdição norte-americana, onde eles não mandam nada, mas estão oferecendo aqui, provavelmente está cheio de espião ali, tentando estabelecer vínculo entre as comunidades árabes radicadas ali, principalmente em Foz do Iguaçu, né, e Cidade do Leste, que teriam vínculos com Hezbollah e Hamas, tá? E fazem isso sem comunicação a nada. Mas agora isso aqui é uma ameaça direta, sabe? O governo Trump está ameaçando
adotar medidas de retaliação, de punição contra um juiz da Suprema Corte Brasileira por causa de decisões que ele tem tomado no bojo dos processos que ele relata ou que ele preside. Isso é uma afronta terrível contra a autonomia do judiciário brasileiro, tá? Mas está aqui, é fato, está nos jornais hoje, eu vou mostrar para vocês a notícia aqui a partir desse enfoque do Agajur. O governo Trump confirma que estuda sanções contra o Alexandre de Moraes. O que diz a matéria? O secretário de Estado, Marco Rubio, revelou que Washington estuda punir o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, com sanções econômicas e outras, tá? Em depoimento à Comissão de Relações Exteriores da Câmara, lá nos Estados Unidos, Rubio afirmou, ao ser questionado sobre o tema em questão, que está sim em análise nesse momento e há uma grande possibilidade de acontecer. A confirmação oficial representa um marco nas tensões diplomáticas entre Brasília e Washington. As autoridades americanas demonstraram uma crescente irritação com as medidas judiciais de Moraes contra figuras ligadas ao bolsonarismo, que eles tentam, de todas as formas, proteger, né? O governo Trump considera usar uma lei chamada Lei Magnitsky. Essa lei teve em evidência agora nos últimos dias, porque essa lei é um tratado da disfarçatez americana, né? Usar uma lei de guerra para quê? Para dar tratamento político e ideológico àqueles que estão, de alguma forma, incomodando, sem cometer qualquer tipo de crime ou de desvio de postura, a opinião desse grupelho que se acercou do poder lá nos Estados Unidos para proteger o grupelho que tentou dar um golpe no Brasil e foi defenestrado pela própria falta de coragem e de hombridade. Não tiveram força moral nem para perpetrar a ação que eles vinham planejando há muitos anos, muitos e muitos anos, tá? E aí, o que diz a matéria? As sanções podem incluir bloqueio patrimonial. A legislação prevê medidas severas contra alvos das punições americanas. Entre as penalidades estão, olha, congelamento de ativos financeiros, impedimento de transações bancárias, vedação ao ingresso em território americano. Processo dispensa decisão judicial, tramitação judicial formal para ser implementado pelo Executivo americano, e as decisões podem se basear apenas em relatórios de organizações internacionais, reportagens jornalísticas e depoimentos diversos. E aqui eles podem considerar, por exemplo, que a Terça Livre produz material jornalístico. A gente sabe que é uma fabriquinha de fake news, não é isso? E quem é que está lá no final forçando a barra para isso? Colocar o Estado americano contra decisões que são de jurisdição do governo brasileiro, da justiça brasileira e de ninguém mais. Eduardo Bolsonaro, esse entreguista, esse moleque que se radicou lá nos Estados Unidos, vivendo sabe-se lá a custa de quê, pedindo dinheiro aí na internet para fazer despesa, mentira, obviamente, mas ele que está por trás dessa articulação antipatriótica. Quando essa gente disser ação patriota, se lembre a eles isso. Que diabo de patriota é esse que vai em outro país pedir intervenção direta em um assunto de interesse exclusivo do governo ou das instituições brasileiras, né? O que diz aqui a reportagem do Agajur? O parlamentar Eduardo Bolsonaro mobiliza apoio no Congresso americano para concretizar as ações contra Moraes. O filho do ex-presidente articula com legisladores republicanos e membros da administração Trump. A questão chegou ao conhecimento do empresário Elon Musk através do blogueiro Paulo Figueiredo. Quem é? É um bandido, é um criminoso, é um empresário estelionatário, neto do Figueiredo, que está escondido lá nos Estados Unidos, não só das acusações aqui, porque foi ele um dos principais articuladores do golpe na imprensa brasileira, especificamente na Rádio Jovem Pan, e porque é um vigarista, é um picareta, que tinha um empreendimento lá que chamaria Trump Towers, lá no Rio de Janeiro, que foi à falência e deixou aí um monte de dívidas, e ele está lá nos Estados Unidos, não é só por conta do golpe de Estado, não. Está lá porque é um vigarista aqui no Brasil. Se volta para cá, ó, agarram ele e botam na cadeia, porque é um estelionatário, é um empresário vigarista, esse Paulo Figueiredo, tá? Então, tenho dito, é sobre isso que a gente precisava falar aqui, com relação a essa ameaça espúria de sanção contra um juiz brasileiro, tá bom? E como é que o governo vai responder a isso? Vamos perguntar para o Jamil Chad, que já está explicando tudo aqui no UOL. Ele está dizendo o seguinte: o governo Lula tratará uma eventual sanção contra Moraes como um ataque à soberania. E só faltava não tratar, né? Só faltava não tratar também. Vamos lá, para a notícia.
O governo Lula tratará uma eventual sanção contra Alexandre de Moraes como uma ingerência externa em temas domésticos brasileiros e um ataque contra a soberania do país, e não apenas como um ato contra um ministro da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal. Na quarta-feira, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, confirmou em uma audiência na Câmara dos Deputados que uma sanção contra Moraes estaria sendo analisada e que uma ação é uma grande possibilidade, como a gente já falou. O motivo é a ação por parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal, motivo formal, né, contra as plataformas digitais que o governo Donald Trump considera terem sido atacadas em atos produzidos pelo Xandão contra a liberdade de expressão, um valor retórico, puramente retórico, que eles não cultuam, tanto assim que estão censurando universidades americanas, onde alunos, estudantes, fazem movimentos contra o massacre genocida na Palestina. Então a liberdade de expressão é só para essa gente, é branco, fazendeiro sul-africano, são os racistas dos Estados Unidos e é essa gente horrorosa daqui do Brasil, xenófoba também e antipatriótica. Esses são os que têm direito à liberdade de expressão. Todo o restante tem que ficar de boca calada, né? O que aconteceria? Veto à entrada do Xandão nos Estados Unidos, confisco de eventuais bens em cidades americanas poderiam ser adotados. Mas fica aqui uma preocupação. E as contas em bancos americanos que têm subsidiárias no Brasil, por exemplo? O que pode acontecer com isso? Fundos de investimentos? Não estou falando que o Alexandre de Moraes tenha nada disso, mas vocês sabem que a pressão que o governo americano exerce sobre as corporações é gigantesca, né? Então é o seguinte, essa história aqui, se não houver muito juízo da parte lá desses nazistas americanos, vai acabar muito mal, porque vai terminar num grande exercício de ingerência aqui dentro. E cria, né, mais dificuldades no campo diplomático, onde as coisas já não estão bem paradas, tá? Por quê? Porque o esforço para opor esses dois grandes parceiros comerciais, que são o Brasil e os Estados Unidos, nesse momento da história, por conta de questões de natureza ideológica, é brutal esse esforço, né? E vamos ver onde os ideólogos do novo neonazismo, que eu falo, desculpa de novo, pleonasmo aqui, do neonazismo emergente hoje nos Estados Unidos e no Brasil, vão levar essa história de punir um juiz brasileiro, tá? Foi o que nos informou aqui o Alexandre de Moraes. Com relação ao requerimento de CPMI, essa CPMI, cada dia que passa, parece mais próxima de sair, né? A oposição tá vacilante. A gente tem visto isso aqui ao longo dos últimos dias, alguns líderes importantes, por exemplo, Jacques Wagner, já acham que tem que haver sim investigação. Eu, que não sou líder de nada, sou aqui um mero palpiteiro das manhãs aqui, também acho que tem que ter. Muita gente já se lembrou da CPI da Covid, foi proposta por bolsonaristas e acabou como acabou, e essa CPMI não tem outro desfecho a não ser esse que se pode prever. E o Platô BR está aqui fazendo uma análise dizendo o seguinte, que o governo oscila, o PT recua e agora o Alcolumbre já estaria preparando aí a leitura do requerimento da CPI, né? Ele que disse que não passaria nunca no Senado, mas não vai resistir a essa pressão aqui com toda certeza. O que nos informa a Luciana Lima lá do Platô? Ela diz o seguinte, o governo oscila em relação à instalação da CPMI, destinada a investigar esse escândalo horroroso do INSS. Uma semana depois de terem concordado com a criação do colegiado, os líderes da base aliada desembarcaram dessa posição e agora defendem o adiamento da formalização dos trabalhos de investigação. Essa CPI seria mesmo muito complicada para o governo enfrentar no momento, né, em que o Lula dizia que iria começar a colher os frutos, porque ela vai polarizar muito lá no Senado, mas não tem jeito. O caso é um caso escabroso e diz respeito a dois governos. Repito aqui enfaticamente, é o que tudo indica, começou e foi gestado e organizado no governo Bolsonaro, mas foi legado pelo governo Lula, que passou 2 anos e tanto em silêncio, tá? Aí a matéria diz o seguinte, essa mudança de posição do governo ficou explícita nos movimentos dos líderes do governo, Jacques Wagner e Rogério Carvalho. Na semana passada, durante o depoimento do ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, os dois fizeram discursos favoráveis à CPMI. E aí, com essa postura, eles procuraram se blindar de eventuais acusações de que o Planalto seria contra essas investigações. E ontem, 21, quarta-feira, Carvalho orientou a bancada a não assinar o requerimento de instalação da comissão. O Jacques Wagner passou a argumentar que o colegiado viraria um palanque político e que bastam as investigações da Polícia Federal. Só que a CPMI vai ser criada, afirma a matéria do Platô. Nos últimos dias, o governo ainda tentou se valer da relação que tem procurado estabelecer com o Davi Alcolumbre e adiar para o segundo semestre
a instalação dessa comissão. Só que não deu certo, foi pressionado pela oposição, e aí o Alcolumbre descartou a postergação e vai ler em sessão no Congresso, marcada para o próximo dia 27, né, o requerimento de abertura da CPMI apresentado por quem? Damares Alves, do Republicano, e também pela deputada Coronel Fernanda, a Damares dos Republicanos do Distrito Federal e a Coronel Fernanda do PL do Mato Grosso. A informação de que o presidente do Senado vai fazer a leitura do requerimento ainda este mês foi dada no plenário pelo senador Rogério Marinho, secretário-geral do PL. Alcolumbre ouviu sem se manifestar, tá? De acordo com o regimento, a leitura marca a decisão de instalação da CPMI e deve ser feita pelo presidente do Congresso, que é o presidente do Senado. A partir desse momento, os partidos começam a indicar os nomes para compor o colegiado, respeitando o princípio da proporcionalidade. Então está aí, dia 27, a confirmar essa informação, teremos então a leitura para a instalação dessa CPMI, que a gente sabe como começa, pedido do PL, e nem imagina como vai acabar. Vamos falar sobre algumas medidas administrativas aqui, porque o tempo urge, já são 7h56. Vou dar uma passada rápida pelas informações que a gente não conseguiu explorar aqui, que você certamente vai ver ao longo da manhã no restante da programação aqui do ICL. Primeira delas aí, ó, o governo publicou uma medida provisória que muda o setor elétrico, vai isentar 60 milhões de pessoas, né? É uma boa medida e vamos ver aqui o que aconteceu. Olha, essa mudança traz gratuidade na conta de energia para mais de 60 milhões de pessoas, explica o UOL, isenção que vale para famílias com renda per capita de até meio salário mínimo e consumo de até 80 kWh por mês. Outros 55 milhões de consumidores terão as tarifas reduzidas. A faixa de renda per capita vai de meio a um salário mínimo e o consumo mensal pode chegar até 120 kWh. Segundo o governo, as mudanças são imediatas, mas há um período de adaptação. O Ministério das Minas e Energia estima em pelo menos 45 dias para que as distribuidoras se adaptem à nova regra e a isenção e descontos passem a valer. A medida provisória será publicada ainda hoje na edição extra do Diário Oficial da União. Com relação ao Supremo Tribunal Federal, olha, já foi agendada aqui a oitiva de 80 testemunhas em processos contra Bolsonaro e aliados. É uma longa agenda, né? Começa hoje, começa daqui a pouquinho às 8 da manhã, dentro de alguns poucos minutos aí. O Mauro Cid apresentou 8 testemunhas. O Walter Braga Neto, né, o general Braga Neto e o Ramagem vão dividir os dias das audiências. O maior número de testemunhas é para o general Augusto Heleno, e o Anderson Torres vai ter 5 dias de audiências para suas testemunhas. O Bolsonaro vai ter testemunhas que ele solicitou convocação em 2 sessões. E aqui está o cronograma, olha. Quem é que depõe hoje? Flávio Alvarenga Filho, João Batista Bezerra, Edson Ripoli, Júlio César de Arruda, Fernando Linhares Dreus, Rafael Maciel Monteiro, Luiz Marques dos Reis e Adriano Alves Teperino são as testemunhas de hoje, todas elas testemunhas de defesa do tenente-coronel Mauro Cid, né, o ex-ajudante de ordens, e do chefe dele, o senhor Jair Messias Bolsonaro, tá? E antes de sair, lembra vocês da nossa promoção do dia aqui, não deixe você, que ainda não fez a sua inscrição, de se inscrever, garantir seu ingresso aqui, olha, no despertaicl.com.br. Para que você vai digitar esse link daqui a pouquinho no seu navegador? Para que você possa participar da exibição do documentário da Juliana Dalpiva e do Igor Melo, que vai acontecer aqui no dia 29 de maio, às 8 horas da noite. Você vai assistir em primeiríssima mão, desde que tenha esse convite. Então, qual é o tema? O Império Malafaia é um documentário inédito sobre aquilo que, sob a forma de matérias jornalísticas especiais e podcasts, o ICL já está mostrando à nação. Quem é esse homem que ganha muito, não só, né, com a benevolência de Deus, mas sim principalmente com a generosidade dos seus fiéis, dinheiro suficiente para ter uma vida de nababo e ainda para financiar projetos da extrema-direita fascista brasileira. Não perca, é muito importante, despertaicl.com.br, você pega seu ingresso e passa a ser nosso convidado para essa grande plateia, tá bom? Faz isso agora, antes do N1, que está começando daqui a pouco, tá? Boa quinta-feira para vocês, a gente se encontra aqui amanhã às 7 da manhã, sexta-feira, para saber o que foi que aconteceu nesse mundão de meu Deus. Tchau, obrigado pela audiência.
verdade, polêmica e bombástica sobre Silas Malafaia. Dia 29 de maio, o ICL traz para vocês o documentário mais bombástico que já produziu. Uma denúncia histórica. O Império Malafaia. A verdade sobre o patrimônio de um dos pastores mais poderosos do Brasil. A gente se vê lá.